Você usou a palavra história, vamos falar um pouquinho de história. Olhando o Digão lá no início, o menino tal, tendo contato com os primeiros, imagino eu, discos, LPs de rock. Você imaginava essa jornada toda, Digão? É claro, de repente o sonho passa na cabeça, mas objetivamente que tanta coisa ia acontecer e vocês chegariam onde chegaram? Então, cara, a primeira vez que eu vi um videoclipe de banda, que que é a época do metal ali, né? No comecinho dos anos 80, que eu assistia, eu não lembro qual era o canal que passava, chamava Som Pop. Som Pop. Que era um programa de vídeos que passava logo depois do almoço. Então eu chegava da escola, almoçava e eu já ia pra TV pra poder ver esse programa. E ali, velho... Enquanto você fala, eu vou dar um Google aqui. Vamos lembrar de onde é o Som Pop. Acho que era do canal 6, se eu não me engano. Acho que era Manchete. Manchete. Isso. E aí, cara, quando eu cheguei, velho, eu olhei, eu apontei pra TV e falei, é isso que eu quero ser. Foi a única vez na vida que eu falei que eu queria ser alguma coisa. E foi isso lá com meus 9 anos, enfim. E aí, o meu primo, que é casado com a minha prima, né, que é um gringo chamado Jeff... TV Cultura, cara. Né? E aí falaram que ele era baterista, que ele tocava bateria. E aí eu já... E até então... já ficou bateria na minha cabeça. Mas né? instrumento nenhum você tocava até então? Não tocava. Minha mãe tinha um violão em casa, a gente só brincava de apertar a corda até estourar. Bem. Mas aí um belo dia, eu tava saindo ali do Rolê Center. Caramba. Gilberto Salomão. Sim. E aí eu tava esperando minha mãe me buscar. E de repente eu passei por uma boate que estava fechada, assim, não estava funcionando, mas estava com a porta aberta e estavam, tipo, limpando. Quando eu entrei na boate, sabe, todas as cadeiras em cima da mesa, não sei o quê, e tinha um palco montado, com uma guitarra do lado, um baixo do outro e uma bateria, cara. Parecia, sabe aqueles filmes da Disney, assim, Sim. que o menino entra num lugar e de repente encontra o Santo Grau, assim, Caramba. uma coisa, sabe? Cara, parecia uma cena de filme mesmo. Filme. E eu vi aquilo, só que a bateria estava toda coberta. Aí tava o instrumento, eu posso pegar, o cara que tava limpando, deixou eu pegar o baixo. Eu peguei o baixo, olhei assim, aí depois eu peguei a guitarra, mexi assim e tal, e fui para casa. Meu irmão, depois desse dia, velho, saí catando um professor de bateria, aí começaram a vir as histórias. O cara que me deu aula, que me ensinou a tocar bateria, foi o primeiro baterista da banda Escola de Escândalo. Caramba. Que era do Geraldo Jerusa, né? O Balé, foi o segundo batera, o Bernardo era o Feijão na guitarra, né? O antológico Feijão, que foi para mim um dos maiores guitarristas brasileiros. Enfim. E aí foi lá, cara. E eu comecei a fazer aula, depois... Aí foi. Nós estamos falando do Digão com o quê? 11 anos? 12 anos? 12 anos ali. E onde é que surgiu a galera? O Caniço, o Rodolfo, então, como é que foi? O Rodolfo surgiu, assim, a primeira vez que eu vi o Rodolfo foi numa batida de carro. Porque em Brasília, né, você escuta uma batida de carro a quilômetros de distância, né? Você tá em casa, de repente você escuta... Aí você fica esperando. Aí quando bate, pega a bicicleta e vai ver o que aconteceu. E não deu outra. Aí eu cheguei lá, era de manhã, tinha um carro tinha batido, e o cara deixou o carro com o som ligado e fugiu do lugar, né? Vazou. E eu tava lá, e tava o Alexandre, que morava no conjunto 14, que eu já conhecia. E um rapaz baixinho, com cabelo meio grande, assim, atrás e tal, bicho feio pra caramba. Aí era o Rodolfo. E aí a gente ficou ali conversando sobre o acidente, eu falando com o Alexandre e tal, não sei o quê, a gente, beleza. E aí, num dos almoços lá em casa, que lá em casa era uma mesa redonda, a gente almoçando e sempre alguém contava alguma coisa. E aí o pessoal falou, pois é, tem um baterista aí na região, volta e meia, e eu não tinha escutado ainda essa bateria. Aí eu já fiquei ligado, né? Aí beleza, aí tô lá de tarde no meu quarto, aí toca a bateria, eu escuto a bateria, eu falei... É o cara. É o cara, peraí. Aí eu abri a janela, é de lá que tá vindo, aí pulei, fui no meu jardim, porque a minha rua, ela dá pra principal, né? Aquela que passa no meio do Lago Sul. E aí eu vi que o barulho vinha da parte de trás. Aí eu vim, pulei a cerca, aí entrei no conjunto 14 e vi que o barulho vinha da primeira casa. Aí eu fui lá, toquei a campainha, apareceu a Domingas. Para quem lembra, quem é um bom conhecedor de Raimundo, sabe que na música Reggae do Maneiro fala eu tomo pinga com a Dominga dança. É a Domingas, que era funcionária lá da casa do Rodolfo. Caramba. Que era uma paraibanazinha brava pra caramba, desse tamanho. Bruta. Bruta. O bicho era bruta, velho. Que é? Aí eu,
Não, porque eu tenho um menino tocando bateria. Peraí que eu vou chamar. Aí chamou. Aí apareceu o Rodolfo. Ah, você daquele dia e tal. Aí, pô, entrei e tal. Ele, pô, já tinha uma batera, uma Gretsch já com prato Zildjian. Puta batera maneiro. Pô, também toca. Aí tocando e tal. Aí o irmão dele tocava guitarra, eles tocavam juntos. E achei massa, né? E já fizeram um som ali? Não, eu não fiz o som. Porque eu só tocava bateria e só fiquei olhando, né? Entendi. Beleza. Aí, velho, no outro dia, quem escuta o som da bateria é o Rodolfo. O Rodolfo voltando do inglês, a pé, que era ali onde era o Girafas, onde é hoje a Urba, né? Sim. Aí ele voltando a pé, aí quem escuta o som da bateria é o Rodolfo. Porque eu fui lá, aí eu toquei a campanha de novo, aí a Domingos falou, o Rodolfo tá no inglês. Não, ele falou que eu quero por esperar ele aqui e tal, mentira. E fui lá tocar bateria, porque eu não tinha bateria, eu tava fissurado pra tocar bateria. Aí você foi tocar a bateria dele. Aí fui tocar a bateria dele. Aí eu entrei. Aqui em Brasília era assim, né? A gente... Outros tempos, né? É, outros tempos. Casa porta aberta, assim, sim. sempre. Minha casa sempre foi porta aberta pra todo mundo. E aí eu tô lá tocando bateria. Aí a cena é o seguinte, eu tocando bateria, ele tinha colocado a bateria num dos quartos, porque a cama lá da casa dele era uma cama feita sob encomenda, então eram duras, então ele tirava o colchão e botava a bateria em cima da cama. Era tipo um tabladozinho, né? Parecia um palcozinho, né? Aí eu tô tocando, aí o Rodolfo entra assim com os cadernos de inglês, ele joga os cadernos no chão e fala, que porra é essa? Aí eu arrumei um guitarrista pra gente fazer uma banda. Aí ele ficou assim, ficou entre o puto e o amarradão, sabe? Aí eu falei, não tava mentindo, isso era verdade, né? Eu tinha um amigo meu, que a gente já brincava de banda, né? Ele era guitarrista e eu era o baterista, mas eu não tinha bateria, só ele que tinha a guitarrinha dele. E aí eu chamei o Rodolfo e o Rodolfo já tocava baixo. O Rodolfo ele tocava bateria e baixo já. E cantava também já? Não. Não sabia que cantava? Não cantava ainda não. A gente não tinha essa coisa de ser o vocalista. Essa foi a minha primeira experiência de ter uma banda, ou seja, garoto que sabia 2 notas e assim, só que a gente era fã de heavy metal. Isso vocês tinham em comum também. É, a gente era fã de heavy metal, a gente gostava de Iron Maiden, de não sei o quê, e fizemos essa bandinha, beleza. Aí, cara, lógico, bandinha de criança e tal. Assim, aprendendo, só que a gente já tinha uma levada meio punk, porque a gente não sabia tocar direito. Tocar metal, né, velho? Você tinha que ser um grande músico, virtuoso e tal. Sim. E a gente não, a gente já era meio punk e não sabia. E logo depois a minha irmã, né, o meu irmão no almoço falando que a minha irmã tinha levado ele numa festa. Uma festa que tinha uns caras de cabelo colorido dançando e batendo a cabeça na parede. Aí eu, moleque, assim, porra, eu gostei disso aí, hein? Aí eu já fui procurar saber o que era. Falou que era o tal do punk. Aí foi o que eu vi dizer que era quem Até era então... punk. Até então eu não sabia o que era punk. Meu irmão, na hora, velho. Aí, pô, pedi pra minha mãe, me deu um disco dos Sex Pistols. Já fiquei viciado no Sex Pistols, o Rodolfo também. E aí a gente... Beleza. Aí logo me chamaram pra tocar numa banda de Brasília, que teve até um nome aqui, chamada Filhos de Mengele. Que era uma banda de punk rock. E eu era 15 anos, os caras com 20 anos e eu com 15 tocando na banda e tal. E aí foi. Só que a banda não chegou a despontar, enfim. E entre os ensaios do Filhos de Mengele, eu e o Rodolfo, a gente criou o Raimundos. Só os dois, inicialmente? Só os primeiro começou com eu e o Rodolfo. A gente ficava a semana inteira vagabundo em casa, né? Inventando moda, tocando Ramones, que a gente gostava. E de repente o Rodolfo começava a cantar as músicas de forró, né? Do Zenilton. E eu dando risada, e eu tocando forró, e ele cantando, tocando a guitarra. Aí, de repente, velho, se a gente tocar isso no ritmo do Ramones, aí a gente tocou a primeira, quando eu andava no Iastro da... Cara, deu um eureka assim na gente. Falei, cara, isso é demais, tal. Aí pegamos várias músicas do Zenilton, fizemos várias versões, só que a gente não tinha um baixista. E aí a gente andava no Gilbertinho e o Caniço estava sempre lá e tal. E o Caniço meio que adotava a gente, né? Porque o Caniço, ele é da geração 80. Então a gente era moleque. O Caniço sempre foi, sei lá, 6 anos mais velho que eu. Que pra quando você é adolescente é uma diferença muito grande, né? Muito grande. Hoje não mais, né, não cara? Mais, hoje... E aí, velho, aí o Rodolfo decidiu, pô, vamos botar o Caniço na banda, que ele é mó visual e tal, não sei o quê. Mas ele nem era baixista, ele entrou na banda e a gente teve que adestrar ele no baixo, porque ele queria tocar guitarra, só que
pianista, ele é meio maluco, ele não... Ele, tipo assim, a gente ia tocar Dead Kennedys, ele queria tocar mais rápido que todo mundo. Ou seja, ele não tocava com a banda, ele tocava sozinho. A gente, não, vai tocar baixo e toca junto com a gente. Aí você... Aquela resenha. Não mudou muito até. Mas, cara, ficou legal, né? Aí virou o Raimundos, assim, a primeira formação aqui em Brasília e tal. Mas aí, junto com o rock and roll dos anos 80, a banda começou e acabou, porque a gente começou ali no final dos anos 80, e aí o rock meio que acabou. A gente estava meio à frente do tempo, porque a gente era fã de Suicide, não sei o que e tal. E aí teve o hiato de 2 anos, né? Eu também parei de tocar bateria por causa do meu problema de ouvido e tal. E aí foram 2 anos, eu larguei de tocar bateria, e aí 2 anos depois, aí veio o lance do grunge, né? Veio toda aquela onda do rock and roll dos anos 90, e eu já estava tocando guitarra. E aí o Fred começou a pilhar o Rodolfo. O Rodolfo falou, mas o Digão não toca mais bateria. Não, mas ele não vai tocar bateria, o Digão vai tocar guitarra agora. E aí foi isso, cara. Aí o Fred conseguiu convencer o Rodolfo de voltar à banda, a gente voltou à banda. E aí o resto é história, né?